Meus amados irmãos, em nome de Jesus, vamos dar início. Antes de entrar na palavra propriamente, eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família. Irmãos, você que é cristão, você que não é cristão, você que está ouvindo a live, entenda, se você quer ver o poder de Deus se manifestar na sua vida, é através da oração. Escute o que eu estou te falando. A nossa geração é uma geração acomodada, é uma geração fria. Eu estou falando de uma geração cujos pecados são superiores, como ensinou o pastor Malo, aos pecados de Sodoma e Gomorra. A nossa geração, ela precisa se voltar para o Senhor. Como diz Joel, isso com choro, com prantos e com jejum, rasgando seu coração. Como diz Tiago, quem está sorrindo deve transformar esse sorriso em choro, e se render a Deus, e se humilhar diante do Senhor, se humilhar debaixo da potente mão dele. Não existe outro meio, irmãos, de alcançar vitória, de ver as coisas acontecer, se não for pela oração. Deus usa pastores, Deus usa ministros, profetas. Irmãos, Deus usa, mas todos nós temos uma arma, que é o poder da oração. Foi através do poder da oração que Abraão viu Deus resgatar Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Foi através, irmãos, da oração que Ana concebeu Samuel. Foi através da oração, querido, aleluia, que Jacó viu as coisas mudarem na sua vida financeira quando era escravo de Labão e passou a ser mais rico que Labão. Foi através, irmãos, da oração, querido, que homens viram o poder de Deus se manifestar. Foi orando que eles venceram suas batalhas. Foi orando que Ezequias viu Deus enviar um anjo para destruir seus inimigos e proteger a nação de Judá num tempo de guerra, num tempo de cerco. Então, não se acomode, não seja um cristão acomodado, seja um cristão pentecostal, fervoroso, que acredita no poder de Deus, na manifestação do poder de Deus, para que você veja a vitória do Senhor se manifestar na sua vida. Resolve antes que eu resolvo, rapidinho, tá bom? Então, eu quero orar com você, quero convidar você a, neste momento, estar orando, intercedendo, clamando, buscando a Deus pela sua família. Eu, como ministro do Evangelho, como pastor da Luz da Aurora, eu vou interceder pela sua família, eu vou interceder pela sua casa, mas é importante você tomar posse da sua herança, do seu direito de herdeiro de Cristo, co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus. É direito seu clamar. Jeremias falou: clame a mim e responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes, coisas firmes que tu ainda não sabes. É importante você entender isso. Tem coisas a ser revelada para você que não vai ser revelada só você indo à igreja, só você ouvindo. Você vai ter que ter comunhão, você vai ter que orar, se dobrar e clamar para ver o poder de Deus se manifestar na sua vida. Então, aonde você estiver agora, apresente seu problema a Deus, encurve a sua cabeça. Se você quiser ajoelhar na sua casa, fique à vontade. Eu não vou porque eu estou numa live, mas fique à vontade agora para profetizar na tua casa, para interceder pelo seu filho. Eu não sei qual é a área que você está precisando de uma intervenção divina, mas eu sei de uma coisa, querido, que existe um Deus que nos ensinou: pedir e dar-se-vos-á. Se não acredita, eu não tenho culpa disso, mas eu acredito, e se você acredita, una a sua fé com a minha agora, porque aquilo que ligar na terra será ligado no céu, em nome de Jesus. Então vamos orar agora. Pai, é no nome de Jesus que eu quero, Senhor, apresentar a minha vida, a minha família, Senhor, os meus filhos, a minha saúde, o meu interior, o meu exterior, a minha casa, Senhor, os meus irmãos que estão presentes aqui, os irmãos que estão assistindo pela live, seus familiares, ministérios. Ó Pai, sabemos que o diabo ele veio para matar, para roubar, para destruir. O diabo está a todo tempo nos cercando, tentando, meu Pai Santo, destruir a nossa fé, destruir a nossa vida, abalar o nosso coração, mexer com a nossa estrutura, tentar, meu
meu Pai, trazer desânimo, trazer angústia, esfriamento em nós, Pai. Mas há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, há poder no nome daquele que nos comprou, nos remiu e nos lavou. Por isso, Pai, nós em união, em uma única voz, entramos agora na Tua presença com ousadia, como filhos e como herdeiros, meu Pai, para Te pedir no nome de Jesus Cristo, meu Pai, ouça o nosso clamor agora. Ouça esse filho de Abraão que clama, que chora, que ora, que sofre, Senhor, com essa situação. Que o Senhor vá na sua casa agora em nome de Jesus. Que o Senhor visite o seu lar. Que o Senhor entre, meu Pai, com o teu poder, com a tua autoridade. Que o Senhor venha quebrar o arco. Que o Senhor venha cortar a lança. Que o Senhor venha desfazer as obras do diabo com o teu poder agora. Que o Senhor venha repreender todo o principado, toda a potestade, toda a horta espirituais da maldade que luta para destruir nossos filhos, nossos casamentos, nossa família, nosso ministério, meu Pai Santo. Que o Senhor venha manifestar o teu poder agora sobre esta vida, sobre esta casa. Que o teu poder se manifeste, Senhor, e abençoe esta casa, porque como ministro do teu evangelho, Pai, eu venho profetizar o teu poder nesta casa. Eu venho profetizar a tua unção que despedaça o jugo, e que essa casa seja abençoada pela tua graça no nome de Jesus. Que esta casa seja abençoada pelo teu poder, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que todo espírito de confusão no casamento, meu Pai, na família, seja onde for, que o Senhor venha jogar por terra agora, meu Pai, que o diabo agora venha perder suas forças, que todo ferrolho seja quebrado agora, meu Senhor, no nome de Jesus de Nazaré. Glórias a Deus. Oh, meu Pai, aleluias. Nós, meu Pai Santo, te pedimos, ó Pai, Senhor, coloque as coisas no seu lugar, tudo aquilo que está fora do lugar, que o Senhor venha entrar nessa casa. Tu és general de guerra, tu és varão de peleja, ó Pai, a tua palavra diz que tu estava no meio do povo de Israel e se ouvia um alarido de um rei. Vai no meio do teu povo, dando vitória para o teu povo, abençoando o teu povo, Senhor, para a glória do nome de Jesus, Pai. Assim eu oro, assim eu profetizo, Senhor, no nome de Jesus, as tuas bênçãos sobre todos, no nome de Jesus de Nazaré, e que todos digam amém. Amém? Meus amados irmãos, glórias a Deus, aleluias. Abra a sua Bíblia, eu já pedi para você abrir, né? No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, por gentileza, abra aí, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nós vamos fazer leitura. Consegue abaixar um pouquinho só o fundo para mim? Isso, só um pouquinho, isso. Lucas 10. Nós vamos ler Lucas 10, do 16 até o 20. Nós vamos ler Lucas 10, do 16 ao 20. Enquanto você, algumas pessoas que entraram depois, estou vendo aqui a diaconisa Érica, Deus abençoe a diaconisa Érica e a sua família. Irmãos, eu quero fazer aqui um agradecimento muito grande ao pastor Mauro, à sua família, por suprir as necessidades da igreja, né? Na escola dominical, na pregação de quinta-feira, também eu assisti, mas estava assistindo na televisão. Tem sido bênção, tem sido edificante para a igreja, né? Eu quero agradecer ao pastor Mauro por tudo. Deus abençoe o senhor, Letícia, Miguel. Deus abençoe os irmãos de Itaboraí. Deus abençoe o Leonardo com a sua família, o Erdi com sua família, a Gabriela, a Duda, né? A todos aqueles que têm cooperado, que têm participado deste trabalho, que eu tenho certeza que só vai crescer, crescer, crescer para a glória do nome de Jesus, tá? Pegando uma carona no que ensinou o pastor Mauro hoje, vamos ler em Lucas 10. Pastor Mauro hoje, quem não assistiu a EBD, eu quero elogiar os irmãos que assistiram a EBD pelo compromisso, pelo empenho de estar aprendendo, e quero aqui também chamar a atenção daqueles que não acordam para assistir a escola dominical. Isso é um problema sério, um problema grave. A Bíblia diz que o povo de Deus é destruído pela falta de conhecimento. O que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento. A pessoa não tem prazer no aprender, a pessoa não se dedica ao aprender, porque o conhecimento ele é precedido pela atenção e pela disciplina.
Ninguém consegue fazer uma faculdade, tirar uma carteira de habilitação, fazer um curso técnico, um supletivo ou qualquer coisa que traga instrução para a sua vida, se não tiver disciplina, separar tempo para aprender, para estudar. A pessoa precisa se submeter a isso, a sentar numa sala de aula para aprender. E nós hoje temos uma ferramenta que é a internet, que nos proporciona, que nos dá, facilita a nossa vida para que a gente assista isso sentado no nosso sofá. A pessoa que não ia à igreja já estava errada. A pessoa que não consegue assistir uma live, ela se torna mais errada ainda. Eu falo isso com propriedade. Se você se sente ofendido por conta disso, eu sinto muito. Os judeus falaram para Jesus assim: nós somos filhos de Abraão. E Jesus falou assim: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês ouviam a minha palavra. Aí ele fala assim: se vós permaneceis nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. O que liberta a pessoa não é o culto, não é a igreja, é a verdade. É o acesso à verdade. E a escola dominical tem sido edificante, tem sido poderosa para a salvação daqueles que creem. Então eu aconselho você que está aí, que está nos assistindo agora, a se esforçar, a participar da escola bíblica dominical. Imagine que todo domingo de manhã o governo liberou um dinheiro para você na Caixa Econômica. Tem que pegar às 8 da manhã. Aí tu pensa que vai buscar o dinheiro. Aí quando tu acordar assim, tu abre o Facebook e fica assistindo a aula. Porque eu duvido que se fosse para a gente sacar um fundo de garantia, a gente não ia. Eu duvido, irmãos. Então a gente precisa rever nossos conceitos com Cristo, não é com o pastor, é com Cristo. Tá? A pessoa assistir ou não vai mudar a minha vida, não vai mudar a vida do pastor Mauro. Se tiver que dar aula para um, a gente dá aula para um. Escute isso. A nossa preocupação é que isso não muda a vida de quem não ouve. Quem não aprende, passa 30 anos na igreja com os mesmos comportamentos. Não muda. Por quê? Porque não aprende, porque não cresce. Então, o intuito dessa admoestação, o desejo do nosso coração é que você cresça, que você amadureça, que você seja abençoado pelo conhecimento da Escritura Sagrada. Ok? Em nome de Jesus. Vamos ministrar? Meus amados irmãos, Lucas 10, 16. Pastor Mauro está aí online? Pastor Mauro, me dá uma força aí. Postando aí, já colocou? Ele é infantaria pura. Lá da Força Aérea. Ele é lá da base aérea de Santa Cruz. Serviu comigo. Ele sabe que eu treinei ele. Eu que treinei ele, sabia disso? Pergunta a ele só se eu não treinei ele. Eu que recrutei ele. Fui instrutor dele. Pergunta ele aí. Pastor Mauro, confirma aí que eu fui teu instrutor na Força Aérea. Tá confirmado. Ele vai botar um monte de sorriso aí. Vai acabar com a minha vida. Meus irmãos, Lucas 10, 16, está escrito assim: Jesus está falando com seus discípulos. Tem 70 discípulos aqui ouvindo isso da boca de Jesus. 70 discípulos. E ele fala assim: quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a vocês, a mim me rejeita. Olha só que coisa perigosa eu rejeitar um pregador, um pastor. O pastor falou foi sim. Pô, deu uma moral agora. Ó, ele está dizendo aqui, ó. E quem rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, a pessoa que rejeita um ministro de Cristo, ela rejeita a Cristo e a Deus que enviou a Cristo. Ela está rejeitando o Pai, o Filho, o Espírito Santo, rejeitando tudo. Olha o que Jesus está falando. E no 17 ele fala assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes Jesus: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. E no 19 ele fala: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha que palavra poderosa que Jesus está falando. E no 20 ele diz, e nós vamos concluir aqui: mas não vos alegreis
porque se vos sujeitam os espíritos. E aqui, espíritos está no plural, porque não são muitos, tá? E está com E minúsculo, porque está fazendo referência a demônios, ok? Você nunca vai ver Deus falando do Espírito Santo no plural, porque só existe um Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. O pastor Paulo tem ensinado isso aqui na igreja, tá? Então, esses espíritos aqui que se sujeitam ao homem, aos filhos de Deus, é claro, são demônios. Eu vou reler o versículo 20. Jesus fala, mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, ou seja, os demônios. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito aonde? Nos céus. Quem é que tem o nome escrito nos céus? Os filhos de Deus, os que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. E a nossa alegria deve estar nisso. Então nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Eu quero orar com você mais uma vez. Quem quer a oração aí? Vamos orar? Pai, em nome do teu Filho Jesus, Senhor, eu te peço, revela os teus segredos, Pai, através desta palavra aos nossos corações. Que o Senhor venha edificar nossas vidas, que a tua palavra venha ser como um martelo que esmiuça a penha, para quebrar, Pai, toda a impureza, todo o engano, toda a mazela, todo resíduo de mentira que o diabo deixou no coração de alguns, Pai. Que o Senhor hoje, Pai, venha trazer à luz os teus segredos e colocar todos eles dentro do nosso coração. Porque o Senhor tem ministrado, o Senhor tem falado aos nossos corações. Então que hoje, Pai, seja mais uma noite, como foi pela manhã, que o Senhor venha edificar nossas vidas com a tua palavra. É o que nós pedimos, Pai. No nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado e exaltado. A única razão de todo esse povo, Pai, um domingo desse, a esta hora, está diante de uma live, não diante de um telejornal, e não diante de um programa de TV, e não diante de um programa de humor. É unicamente, Pai, a fé no Senhor e o desejo de te conhecer, de te ouvir falar pela boca dos teus ministros. Que eu seja um canal, Pai, de bênção para a tua igreja nesta noite, como tem sido o pastor Mauro, os ministros e outros pastores que neste momento, Pai, também estão alimentando as suas igrejas, ou pelo culto presencial ou pela live. Que o Senhor seja com cada um de nós, que o teu reino cresça, que o teu nome cresça e que o teu nome seja glorificado. No nome de Jesus, que todos digam amém. Amém, meus irmãos, meus amados irmãos. Louvado seja Deus. Escute, esse texto que nós estamos lendo é um texto que Jesus dá instruções para os seus discípulos. Jesus, como líder da igreja, como mestre, como pastor, quando nós conhecemos a história de Jesus, Jesus, a essa altura aqui, ele está com 70 discípulos direto. A multidão, não confunda a multidão com discípulos. Multidão vai atrás de milagre, atrás de pão, atrás de bênção. Discípulo come pão e recebe bênção, mas também fica atrás do mestre para aprender com ele, para receber instruções e para servi-lo. Por isso que para servir Jesus não basta estar no meio da multidão, tem que ser discípulos. E Jesus aqui está com discípulos, não com a multidão. Jesus vai enviar os discípulos, seus 70. Nós sabemos que o propósito de Jesus ao vir a esta terra foi desfazer as obras do diabo na vida do homem, é claro, e nos salvar. Salvar a todo aquele que crê. O próprio Senhor Jesus, quando se batiza nas águas, você vai ver isso em Mateus 3, e Lucas 3 também vai narrar isso. Ao sair Jesus da água, ele vai ser batizado com o Espírito Santo. Escute isso. O Senhor Jesus, ele vai ser batizado com o Espírito Santo. Vai descer sobre ele o Espírito Santo. E diz a Bíblia que o próprio Espírito Santo vai conduzir Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, pelo príncipe, pelo líder de todos os demônios. O pastor Mauro de manhã ensinou aqui, falou sobre a origem de Satanás, explicou que os anjos não têm sexos, não se multiplicam, não geram filhos. Esses seres existem desde antes da criação. Esses seres que se rebelaram e que foram expulsos do céu, eles existem.
até o dia em que Jesus vai, de uma vez por todas, exterminá-los. Eles não envelhecem. O pastor Mauro ensinou aqui um ensino riquíssimo e poderoso. E escute uma coisa, os demônios, diferentes de nós, não dependem de aula para aprender dialetos. Eles não precisam. O demônio mais atrasado que existe no inferno, ele é mais genial do que o Einstein. Escute o que eu estou te falando. O demônio mais atrasado no inferno, ele está acima de Bill Gates e Einstein junto. Só para você ter noção de quem são os seres espirituais. São seres habilidosos que se transformam, transfiguram em anjo de luz, que enganam pessoas em falsas manifestações de espíritos imundos, reencarnações, religiões, seres que usam seus dons para operar o mal, para enganar o homem, para afastar o homem de Deus. E Jesus, quando vai ser conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo príncipe dos demônios, ele vai sofrer a tentação e durante 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, ele vai ser tentado e não vai ceder à tentação. E Jesus vai vencer Satanás com as escrituras sagradas. Passado isso, Jesus vai começar a pregar, vai iniciar seu ministério. A primeira pregação de Jesus, está narrado isso em Mateus 4,17, Jesus vai dizer: e começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Jesus ali vai operar maravilhas na pescaria de Pedro, e Jesus vai chamar os seus discípulos, vai formar a sua equipe. Sua equipe vai ser conhecida como Pedro, João, André, Tiago, tinha 2 Judas, Filipe, Natanael, Bartolomeu, né? Então, essa equipe que Jesus forma vai começar a segui-lo, vai andar atrás do mestre. E Jesus vai começar a percorrer a Galileia. E logo nesse primeiro dia que Jesus começa a pregar, ele vai entrar em uma sinagoga em Cafarnaum. Isso está narrado em Marcos, capítulo 1, que nessa sinagoga tinha um espírito mudo, imundo, aonde Jesus, quando entrou na sinagoga, o demônio só com a presença, escute isso, o demônio só com a presença de Jesus, o demônio se manifestou no meio da igreja. Escute, irmãos, era uma sinagoga, o demônio se manifesta dentro da sinagoga de judeus, era um culto religioso, aonde se lia a palavra de Deus, aonde se fazia orações, aonde se falava do Deus poderoso, e vai se manifestar um espírito imundo, e o demônio vai falar assim: bem sei quem tu és. Isso está narrado em Marcos 1, 21 em diante, até o 28. Bem sei quem tu és, o Santo de Deus. Olha, a gente tem que pregar para as pessoas acreditarem nisso. Nós precisamos pregar, evangelizar, visitar, falar, telefonar, mandar mensagem, para convencer as pessoas que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus vai destruir os demônios e todos aqueles que não se converterem, se desperdiçarem sua oportunidade depois da sua vida. Mas o demônio fala assim para Jesus: eu bem sei quem tu és, o Santo de Deus. Vieste destruir-nos? E Jesus, querendo manter o anonimato, vai logo expulsar o demônio e vai dizer: cala-te, demônio, e sai dele. Preste atenção que Jesus não negocia com o demônio. Repare que Jesus, quando está diante de um demônio, Jesus não vai falar para o demônio ficar calmo. Jesus não vai mandar o demônio ficar bonzinho, como muitos vão para dentro de alguns cultos pagãos, e espíritos de mentira descem em corpos de pessoas e enganam pessoas, Diácono Felipe, dizendo que é um anjo de luz, que é uma mãe que reencarnou, um primo que reencarnou, um sobrinho que reencarnou, e aquela pessoa recebe aquele espírito imundo como se fosse o espírito divino e como se fosse o seu familiar, seu ente querido, que como se ele tivesse voltado dos mortos, estava ali se comunicando, quando na verdade é um espírito imundo.
A Bíblia diz que os mortos não podem mais voltar neste mundo. Eles ficam separados entre o lugar de descanso, o paraíso, e o abismo. E o Hades. E há um abismo que separa os dois. E Jesus fala que ainda que eles quisessem voltar ou passar de um lado para o outro, isso seria impossível. Está escrito lá isso. Então são demônios. E Jesus não vai negociar. E Jesus vai expulsar o demônio que logo sai do corpo deste homem. E logo então a sinagoga inteira se assusta e fala assim: que nova doutrina é essa? Porque Jesus falava como autoridade e não como os escribas. E diziam: que nova doutrina é essa? Que até os espíritos lhe obedecem? E diz: e a sua fama correu por toda a Síria e pelas cidades vizinhas, numa época que não tinha telefone com fim nem sem fim, não tinha computador, telefone, o único meio de contato era o original, o boca a boca, verbal. As pessoas falavam, as pessoas comentavam, e vinham pessoas de cidades vizinhas atrás de Jesus. Então a fama de Jesus começa a ficar famoso. As pessoas começam a falar de Jesus. Todo mundo começa a ouvir, porque se você ler todo o Antigo Testamento, você não vai ver nenhum profeta, por maior que fosse, expulsando um demônio. De Gênesis a Malaquias, você não vai ver Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Arão. Você não vai ver nenhum juiz, você não vai ver Samuel, Davi, Salomão, nenhum rei, nem Isaías, nem Eliseu, nem Elias, homens que oravam, caía fogo do céu, homens que oravam, que tocavam nas águas, o mar se abria. Esses homens que receberam um poder de Deus extraordinário, sobrenatural, eles nunca expulsaram um demônio em toda a sua vida. Eles nunca expulsaram um demônio sequer. Às vezes, o Elias levou os profetas de Baal para o monte e desafiou 450 profetas de Baal. 400 profetas de Baal. Ele orou e caiu fogo do céu. Mas o demônio que estava em Jezabel quis matar ele. A mulher endemoniada. E ele foge. Por que ele não botou a mão na cabeça dela e não expulsou? Porque eles não receberam esta graça. Esta graça seria para os nossos tempos. Foi isso que profetizou Joel. E Jesus, ao receber o Espírito Santo, ele vai começar a manifestar esse poder nunca visto. Desde a antiguidade, desde o início, desde os tempos dos profetas, nenhum homem nunca expulsou um demônio, ninguém nunca tinha visto em toda a história alguém que tinha autoridade sobre espíritos, alguém que tinha autoridade sobre demônios. E o Filho de Deus começa fazendo isso. Jesus começa a operar as suas maravilhas e seu milagre e começa então a desfazer as obras do diabo. Jesus então, ele estava em uma luta contínua contra o inferno e contra os males que o inferno causava, operava na vida dos seres humanos. As doenças, tanto doenças espirituais que eram oriundas de espíritos imundos que habitavam na vida de pessoas, e doenças normais, por disfunção orgânicas, que nós chamamos de moléstias. Seja doenças espirituais ou não, Jesus curava todas. Jesus libertava os cativos. Coisas que ninguém nunca tinha visto em uma sinagoga, em um culto. Desde a antiguidade. Desde a antiguidade. Então Jesus começa a ficar famoso. E dali em diante, Jesus começa a percorrer toda a Galileia. Eu quero que você leia isso comigo. O pastor Mauro está aí, vai me ajudar. Abra sua Bíblia em Marcos 4 aí, em Lucas. Por favor, abra sua Bíblia aí. Em Lucas 4. Você que pode. Me perdoa, irmãos. É Mateus 4, tá? Eu quero que você abra comigo aí, pastor Mauro. Me ajuda, Mateus 4. Deixa eu confirmar o versículo aqui, pastor Mauro. Mateus capítulo 4. Acompanhe comigo, por favor. Versículo 23, pastor Mauro. Eu quero ler até o versículo 25, pastor Mauro.
Lucas 4, do 23 ao 25. Irmãos, você que está com a sua Bíblia, abra. Pastor Mauro sempre nos ajuda postando. Já postou? Sempre postando ali. Já já você vai ver. Mas eu vou ler com você aqui, ok? Independente do pastor postar lá. Vamos lá. Eu quero que você leia isso. Lucas 4, 23, está escrito assim. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Essa palavra moléstia, se você colocar no dicionário, significa uma disfunção orgânica. Problemas que nós temos internos são problemas menores, são dores do dia a dia, dores de cabeça. Depois você pesquisa isso. Jesus não curava só doenças graves, doenças menores que existiam no corpo das pessoas, promovida por disfunções orgânicas, como falei aqui. Você vai ver isso lá no dicionário. Jesus curava tanto doenças espirituais como doenças físicas. Preste atenção nisso. E Jesus sabia diferenciar o físico do espiritual. Agora continua lendo comigo, olha o 24. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhes todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e eles os curavam. Olha como Jesus operava. Então Jesus, ao operar essas maravilhas, a sua fama corria mais e mais e mais. Interessante é que Jesus, quando curava alguém, ele pedia para que as pessoas não contassem a ninguém. Não porque ele não queria que ninguém soubesse, porque ele evitava aglomerações. Jesus sabia que as pessoas tinham mania de vir aos lugares onde se manifestam essas obras atrás só de milagre. E isso ia comprometer a obra evangelística, que era a sua principal. Repare que aqui a primeira coisa que ele faz não é curar, é pregar. Se você pegar o versículo 23 e ler novamente, vai dizer que Jesus percorria toda a Galiléia, não é isso? Ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Deus, da salvação, é o que nós pregamos. Que nós somos peregrinos nessa terra, ok? E nós vamos morar onde? No céu. Ok, eu acredito, eu aceitei o evangelho do reino, eu sou um cidadão de Deus, mas eu moro aqui. Jesus quer que eu viva aqui doente, enfermo, sofrendo? Não. E Jesus vai curar quem? Todos. Preste atenção nisso. Ele vai curar a todos, irmãos. E os seus discípulos estão ali olhando, vendo o mestre impondo mãos, liberando palavra, curando as pessoas, paralíticos andando, mudos falando, surdos ouvindo, cegos enxergando. E tudo isso, irmãos, era notório. E se eu fosse ficar aqui trazendo todos os milagres, não daria tempo, porque eu ia contar aqui pelo menos uns 50. E o livro de João encerra dizendo que se fosse escrever em um livro todos os milagres que Jesus operou, não haveria livro no mundo para escrever tudo isso. Então Jesus curou milhares e milhares de pessoas. O que está narrado aqui é o suficiente para que a gente creia, para que a gente acredite, para que a gente veja o que Jesus é capaz de fazer. Mas agora que a gente já sabe que Jesus é capaz de fazer tudo isso, é aqui que nós chegamos no ponto que eu queria. Isso aqui é só uma introdução para contextualizar você, porque o texto que nós lemos diz que quem estava expulsando os demônios não era Jesus. Jesus não foi. Jesus estava na terra e não foi no evangelismo. Não foi na obra missionária. Quem foram? Só os discípulos. Porque Jesus primeiro ensina e depois ele envia. Escute isso. Jesus primeiro, ele nos ganha, o Espírito Santo nos convence, nós nos convertemos, nos batizamos, nascemos da água do Espírito, somos participantes da ceia, nos submetemos à liderança da igreja, no nosso caso, que nos ensina a palavra, que nos discipula, que nos fornece ensinos, e aí a gente cresce espiritualmente, recebe o Espírito Santo, agora nós somos ministros de Cristo, somos enviados de Cristo,
somos obreiros de Cristo, somos nós que vamos fazer. E aí Jesus, o que Jesus vai fazer? Essa obra cresce, porque Jesus, quando começa não só a expulsar demônios, mas curar enfermidades, e você vai ver que muitos enfermos, como disse, como o endemoniado de Marcos 1, a doença era espiritual. E aqui em Mateus 4 diz que muitos eram endemoniados, atormentados, pessoas com problemas psicossomáticos, lunáticos, oprimidos, enfermos de todas as áreas, eram libertos e eram curados para a glória do nome de Jesus, querido. Só que essa obra começa a crescer, a multidão começa a vir, a multidão começa a chegar. E Jesus começa a perceber que ele sozinho ia dar conta. O Filho de Deus, o ser mais poderoso de todo o universo, com toda a sabedoria, todo o poder, aquele que andou sobre as águas, aquele que multiplicou os pães, de 5 pães alimentou 10.000 pessoas, aquele que ressuscitou o morto da sepultura, aquele que no meio de uma tempestade, de um vendaval, vai se colocar de pé no barco, evangelista Daniel, e vai dizer: vento, cale-te, mar, aquieta-te. E diz a Bíblia que houve grande bonança. Esse ser que tem poder sobre o vento, que tem poder sobre as árvores, poder sobre demônios, poder sobre a morte, não fez obra sozinho. Ele vai levantar 12 discípulos, como já falei. Mas agora, ele vai dar esse poder que é dele e que está nele, e ele vai outorgar, ele vai transferir essa unção. Transferir não, porque transferir é tirar dele. Ele vai repartir, ele vai pegar dele e ele vai dar esse poder. Vai derramar essa unção. Nós chamamos isso de unção. Essa autoridade divina, ele vai derramar sobre os seus discípulos, sobre os seus 12 discípulos, incluindo Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Repare, eu quero que você abra sua Bíblia aí agora, em Lucas capítulo 9. E aqui em Lucas 9, nós estamos bem próximo do texto ao qual lemos, que é em Lucas 10. Eu quero que você abra comigo, por favor. É importante você acompanhar o que diz aí em Lucas 9. Eu quero ler apenas o versículo de número 1 com você. Irmãos, eu sei que você está na tua casa, eu sei que a gente não está dentro da congregação, mas por favor, não porque eu estou te pedindo, mas neste momento, irmãos, dá uma glória para Jesus nesta noite. Levanta a tua mão e dá glória a Deus, por favor, em nome de Jesus. Glorifica o teu Senhor, querido, por isso. Porque esta palavra aqui é para você, é para mim. E eu tomo posse dela. Ok? Pastor Mauro deu aula pela manhã. Abre aí, Lucas 9. Eu sei que você está abrindo aí. Pastor Mauro deu aula de manhã sobre o querubim ungido para proteger, que caiu, que perdeu os seus atributos. E hoje a nossa luta é contra eles. Nós lutamos contra o poder das trevas nesta terra. Jesus subiu ao céu, mas antes de subir, ele deu várias broncas na igreja, nos seus discípulos. Uma vez os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio de um jovem. E eles perguntaram a Jesus: por que é que não conseguiram? Jesus falou assim: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Por que ele fala isso? Ele sabia que ele tinha que ir embora para o céu. E os discípulos iam tocar a obra. E ele falou o seguinte: existem castas de demônios que só saem com jejum e com oração. Ou seja, quem quer unção tem que primeiro ter fé, ser obediente, buscar a palavra e consagrar sua vida. Ok? Nós vamos falar sobre isso no final. Então, repare que Jesus vai pegar essa unção e vai derramar sobre os seus apóstolos, sobre os 12 apóstolos. Eu vou mostrar isso para você aqui em Marcos 9, verso 1. Está escrito assim: a missão dos 12. A missão é de quem? Dos 12. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios. Presta atenção. Eu quero reler o texto, por favor. E convocando os seus 12 discípulos. Discípulos é convocado, sim ou não? Sim. Discípulos é convocado. E nós temos que atender a convocação. Deu-lhes o quê? Virtude e poder sobre alguns demônios, não é isso? Não.
sobre todos os demônios, incluindo o príncipe deles. E diz: e para curarem o quê? Enfermidade. Jesus deu virtude e poder à igreja, aos 12. Para quê? Para expulsar demônios e para curar as enfermidades. Está escrito aqui. Esses 12 agora vão ajudar Jesus. Aquilo que um homem fazia, agora tem mais 12. Tem 12 discípulos entrando em casas, pregando nas praças, expulsando demônios, curando enfermidades. E aí, irmão, se um homem fazendo isso já crescia, agora tem mais 12. E Jesus, irmãos, fazia esses milagres como uma evidência, como uma prova da manifestação do reino de Deus chegado na terra. Preste atenção, Jesus, quando atribuiu a esse poder divino, essa unção, essa autoridade sobre demônios, a evidência, a prova que era chegado o reino de Deus na terra. Eu quero que você novamente leia comigo, lá agora, aqui em Lucas 11. Vamos lá em Lucas 11. Eu quero provar isso para você. No versículo 20, deixa eu confirmar se é 20. Lucas 11, 20. Lucas 11. Isso, vamos lá. Abra aí a sua Bíblia em Lucas 11, 20. Ok? Eu quero mostrar para você que Jesus, em uma sinagoga, ele vai expulsar um demônio. Leia aqui comigo. Lucas 11, 20, ele fala assim: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armada a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E Jesus fala no 24 assim, ó: quando o espírito, repare que o espírito aqui está com E minúsculo, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. O demônio tem aquela pessoa que era sua posse como sua. Jesus está dizendo, quando o valente, é um demônio, né, entra numa casa, ele guarda tudo que tem, ele se torna dono daquela casa. Ele coloca ódio ali dentro, ele coloca raiva ali dentro, ele coloca sentimento de facção, de inveja, de orgulho, de prepotência. Por isso que muitos cometem homicídios, genocídios, latrocínios, porque o diabo coloca sentimentos ruins e outras coisas mais. E Jesus diz, mas vindo outro mais valente. Quem é o mais valente? O mais valente é Jesus. Ele reparte um despojo, ele vence a guerra, reparte um despojo, liberta aquela pessoa, limpa aquela casa, e o espírito é obrigado a sair daquela casa. E o espírito diz que, saindo desta casa, Jesus diz que ele não acha repouso em lugar nenhum, nem um demônio aguenta andar no inferno. Ele não encontrando repouso, ele diz, eu voltarei para minha casa e encontrarei ela vazia. Deixa eu ler aqui, ó. 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, áridos, buscando repouso, e não o achando, diz, tornarei para a minha casa, de onde saí. E chegando, acha ela o quê? Varrida e adornada, porque Deus limpa, varrida, limpa, e adornada pelo Espírito Santo. Mas se a pessoa se desvia, larga o Senhor, abre a sua casa, porque um demônio não pode entrar numa casa que tem o Espírito Santo. É impossível um demônio entrar num corpo que receba o Espírito Santo. Escute isso. E ele diz no 26, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Mas por que é que Jesus está pregando isso para eles? Porque Jesus, quando expulsa o demônio, e esse demônio foi expulso na sinagoga, está aqui no verso 14. Eu vou ler para você, fica aí, olhe para cá. Diz assim, ó. Lucas 11, 14, ó.
E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. Olha, a pessoa era mudo. Era mudo por quê? Ele não falava por quê? Nasceu mudo? Tinha um problema físico? Não, era um demônio. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. E maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa o demônio por Beelzebul, príncipe dos demônios. Olha só, os incrédulos. Tem gente assim que não acredita. Então, Jesus começa a debater com aquela multidão, dizendo: olha, se eu expulso o demônio pelo dedo de Beelzebul, eu vou ler para você o texto inteiro, vamos lá. No 15 fala: mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Por dizeres que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulsam os vossos filhos? Eles serão os vossos juízes? Jesus está dizendo: olha só, se tem demônio no corpo deles, o demônio está neles, e eu expulso os demônios pelo próprio Beelzebul, então Satanás está expulsando Satanás? Satanás está dividido contra Satanás? Está errado isso. Aí no 20 ele fala o que eu li no início. Ó. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o quê? O reino de Deus. Essa manifestação, não só da pregação do reino, mas essa manifestação de cura divina, de libertação de demônios, de libertação de cativos, é uma manifestação da chegada do reino de Deus em nossas vidas já, sobre os seus filhos, sobre os filhos do reino de Deus, os filhos da luz. Então Jesus, quando operava isso seus discípulos, eles estavam manifestando o reino de Deus na terra. Né? O Salmo 19, o salmista fala assim: os céus manifestam a glória de Deus e a terra anuncia as obras das suas mãos, o seu trabalho. Em nós, os moradores da terra, manifestamos esse poder, o poder divino em nós, que está em nós. Está escrito em Efésios 3:20 assim: porque Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder, que opera em nós. Agora, preste atenção. Você percebeu que Jesus aparece curando, libertando, a obra cresce, e Jesus levanta quantos? 12. Aí agora esses 12 estão dando continuidade, estão ajudando a Jesus, e o reino de Deus está sendo propagado com mais eficácia. Mais pessoas são libertas, mais pessoas são transformadas, mais pessoas são abençoadas, mais pessoas são salvas. E essa obra continua crescendo. Eu li para você Marcos 9. Você vai ver que Marcos 9, a missão era de quantos? 12. Marcos 9, a missão era dos 12. A obra vai crescer tanto que no capítulo 10, eu quero que você leia comigo agora, Lucas 10, verso 1. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, irmãos. Lucas 10, 1. Está escrito assim: no capítulo 9, a missão era dos 12. Jesus está com 12 discípulos, pregando. Agora no 10 está escrito assim: a missão dos 70. Aleluia, irmãos. A missão agora é de 70. Jesus não tem mais só 12 discípulos agora. Jesus tem 70 discípulos, ou seja, 58 discípulos a mais. Olha como é que Jesus se preocupava não só em cuidar de pessoas e abençoar pessoas, mas se preocupava em formar discípulos. E aqui no 10:1 ele fala: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2. Não é isso? A todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Louvado seja Deus. E ainda dizia Jesus: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara, para a sua igreja,
Nós somos os ceifeiros. A seara é o mundo. Nós somos os ceifeiros. Por quê? Porque pregamos o evangelho. Pregamos a colheita. A seara está ficando madura. E nós temos que colher. Nós temos que ganhar essas almas. Nós temos que ganhar os filhos do reino. E aqui Jesus está com 70 discípulos, irmãos. E aqui eu quero... Eu expliquei muito, eu li muito. Mas aqui eu quero fazer aplicações. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, depois que Jesus levanta 12, depois que ele levanta 70, e segundo o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, verso 7, o apóstolo Paulo diz que Jesus, quando morreu, ele ressuscita dos mortos. E cerca de 500 discípulos viram isso. E Paulo fala 500 discípulos. Ou seja, então até a sua morte e ressurreição, ele já estava com 500 discípulos. Olha como é que a igreja de Jerusalém era grande. Tinha os 12 que eram coluna, que Matias substitui Judas, mas Jesus tinha 500 discípulos. E Jesus, depois que ressuscita dos mortos, Jesus vai dar esse poder não a 70 e não só a 500. Mas a todo que crê. Escute isso, você que é cristão, você que é filho de Deus, escute isso nessa noite. Jesus vai dar esse poder, não para Pedro, Tiago e João, mas Jesus vai dizer, e os sinais seguirão aos que acreditam. Irmãos, tem muitas igrejas aí ensinando que esse poder foi só para os irmãos daquela época. Tem gente falando aí que o batismo com o Espírito Santo foi só para os irmãos da igreja primitiva. Não, não foi. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele diz, e os sinais seguirão, seguirão aos que creem em meu nome, expulsarão demônios, curarão enfermidades, sararão leprosos, ressuscitarão os mortos, e o reino de Deus será pregado aos pobres. Ei, que me escute uma coisa, se levante, tome posse do teu chamado como filho de Deus e receba a unção do Espírito Santo sobre a tua vida, querido. Irmãos, tem igrejas que nem expulsam mais demônio, tem medo, nem fala nisso. Aqui em Santa Cruz, os obreiros da Luz da Aurora podem testemunhar isso. Aqui em Santa Cruz, tem pessoas que congregam em algumas igrejas, mas quando manifesta demônio na casa deles, eles vêm na Luz da Aurora. Não vou citar nome porque isso é antiético, não tem nada a ver com isso. Mas tem pastor que não quer mais saber disso não. Por quê? Porque para trabalhar com libertação de demônios, tem que jejuar, tem que consagrar, tem que orar, não tem outro meio, não tem. Escute isso. É claro que não é só isso, mas tem que ser assim. Tinha uma mulher, irmãos, que congrega numa igreja, não vou falar o nome da igreja, uma igreja, tem no mundo inteiro essa igreja, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, né? Manifestava o demônio na filha dela. Os irmãos que estão aqui até sabem quem é. Se ela estiver assistindo também é bom. Ela ouve que eu já falei para ela 3 vezes. Manifestava o demônio na filha dela. Pastor, 1 da manhã, 2 da manhã, meu telefone tocava. Eu e diácono Denilson, obreiro Jonas, diácono Adriano, botava meu terno, botava uma Bíblia embaixo do braço, entrava dentro da favela do Rola para buscar a menina endemoniada. Manifestava na casa dela, começava a quebrar a casa toda. A gente ia lá e expulsava o demônio. Ela era viciada em cocaína, em drogas. Aí o demônio pegava ela e destruía ela. Expulsamos esse demônio pelo menos umas 6, 7 vezes. Mas ela não sentava na Luz da Aurora para aprender a palavra. Ela ficava na igreja dela, vendo coreografia. Porque as coreografias antigamente era coreografia, né? Era coreografia. Hoje não. Hoje é uma calça de leg, sutiã aparecendo, né? Sai pra lá, cheguete. É pombagira pura, irmão. A verdade é essa. As coisas mudaram, irmãos. Aí os cultos lá, Jesus já te deu a vitória já é tua. Pisa na cara do cão, pisa na cabeça da serpente para matar. E a pessoa entra em transe na igreja, pisa na cabeça do diabo, marcha. Mas quando o demônio manifesta, era lá. Até que um dia eu senti muita dor dentro de mim. Até que um dia eu falei, olha, eu não vou ir não.
Pastor, ok, você vai me negar? Não, não vou te negar. Você tem que ligar pro seu pastor, pô. Já fui várias vezes na sua casa. Por ter compromisso com Deus. Agora, por que você não liga pro seu pastor? Você não congrega lá? Vai no seu pastor, pô. Seu pastor tem que ir na sua casa expulsar o demônio de sua filha. E muitos não vão. Por quê? Porque sabe, irmãos, que isso é batalha. Já expulsei muitos demônios. Os demônios me ameaçarem. Olhar pra mim assim, minha esposa tá aqui. E falar, eu te odeio, eu vou acabar com a tua vida, eu vou te destruir. Tô cansado de ouvir isso. Mas maior é o que está em mim, o que está em você, o que está em nós, do que aquele que opera no mundo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes, escorpiões e desfazer toda a obra do mal, e nenhum dano vos será feito. Porque, irmãos, porque é o poder de Jesus, é o poder do Espírito Santo que está sobre a vida da sua igreja. Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? Porque a igreja é dele, não é nossa. Mas nós temos que tomar posse, como filhos de Deus. Nosso chamado por completo. Eu posso ser um salvo e viver apanhando a minha vida inteira. Eu posso ser salvo. Eu sou salvo. Sou salvo pela graça. Sou justificado pela fé em Jesus. Sim. Sou salvo pela graça e justificado pela fé. Mas Jesus falou para Nicodemos que é necessário nascer da água e do Espírito. Eu vou ficar a vida inteira sentadinho ali. Eu preciso sair da multidão e virar discípulo. Jesus falou, ide fazer discípulos. Eu quero mostrar isso para você. Aqui em Marcos, capítulo 16, e acredito que vou encerrar aqui. Marcos 16, versículo de número 15. Louvado seja o teu nome, Jesus. Como eu falei, muitos pastores não querem, enquanto você abre aí, porque sabe da peleja que é. Muitas igrejas dizem que esse poder foi dado para os apóstolos lá. Não, irmãos, não foram. Eu não vou nem ficar usando o texto bíblico só, porque é o suficiente. Mas eu, irmão, vou falar isso por graça divina. Vou falar como Paulo, né? Falar como Paulo. Conheço um homem que, não sei se no corpo ou fora do corpo, eu já vivi experiências com Deus poderosas. Já expulsei demônios, e muitos demônios. Irmão, já orei um morto dentro da prisão. Escute isso. O seu Zezinho, na época do jogo de bicho, quem lembra que em 2011 passou na televisão, foi preso muitas pessoas que trabalham na contravenção do jogo de bicho. Só na minha galeria que eu estava preso, irmãos, chegou mais de 20 pessoas que trabalhavam num jogo de bicho. Tinha um senhor na minha cela, seu Zezinho, no culto de domingo, teve um infarto fulminante dentro da cela. Morreu assim, todo mundo vendo. Irmãos, o culto teve que parar. Os presos balançaram a grade para chamar os agentes penitenciários. Eles chegaram, viram ele apagado já. Irmãos, eu botei meu joelho no chão. Tenho testemunhas oculares disso. Tenho testemunhas oculares. Estou falando de 1, 5, 10 não. Testemunha que muitos até que não são crentes, que podem testemunhar isso. Isso aconteceu lá em Japeri. Escute isso. Eu de joelho. Eu fiquei cerca de uns 15 a 16 minutos depois que os guardas foram embora, orando, segurando com a mão na mão e outra no peito dele. A cela inteira. O irmão Valtinho da Vila da Penha, o irmão Cleide Celestino aqui de Campo Grande, o Sagate, e muitos outros que estavam lá. Os irmãos que eram da minha cela, na cela D4. Irmãos, todo mundo desesperado, e eu não levantei. Eu falei, eu só vou levantar, fiz igual a Elias, só vou levantar daqui quando eu ver essa pequena nuvem. Irmãos, os DESIPs ligaram para o SOI para vir buscá-lo. Depois que eles saíram, eu orando, não sei se foi 10, 15 minutos, mas eu demorei muito tempo orando. Ele voltou do nada. Ele deu um suspiro, ele voltou.
A cela explodiu dando glória a Deus, a galeria explodiu dando glória a Deus, irmão. Escute isso, a cela explodiu dando glória a Deus, irmãos. Naquela noite, irmãos, eu não lembro quanto, mas foram mais de 20 almas para Jesus naquela galeria, queridos. O milagre que Jesus fez naquela cela. Só para você ter ideia do problema, quando os discípulos chegaram, quase 2 horas depois com o sói, eles pegaram em cima da minha cela, dizendo que estávamos simulando aquela situação, querendo armar alguma coisa. Deu um vento danado lá. E o seu Zezinho teve a oportunidade dele. E ele testemunhou com a sua boca tudo o que viveu. Eu já experimentei, irmãos. Assim como já orei mortos que não ressuscitou. A mãe de um amigo meu que é pastor faleceu, eu botei a mão e fui orar. Ela não, propósitos. Eu já orei enfermos, irmão. Tem membros da igreja aqui. Eu já vi ser curado. Eu já fui curado. O presbítero Francisco me orar. O irmão José Antônio que está aqui assistindo essa live. O irmão passou o Natal dentro do hospital internado. Teve um AVC. Que pegou seu lado esquerdo. Tanto face como braço e perna. E comprometeu. Ele entrou no dia 14 de janeiro. Eu lembro como se fosse hoje. Dentro da congregação de Luz da Aurora. Do ano de 2019, e ele lá dentro, mancando com seu filho Cleildo segurando pelo braço, seu filho Claíde segurando pelo outro. No final do culto levamos ele na frente da igreja, eu e o presbítero Francisco ungimos ele com óleo, louvado seja Deus. Oramos porque a Bíblia diz que a oração da fé sara o enfermo pela mão do presbitério, irmãos. Oramos, ele foi embora para casa mancando, e ele chegou em casa, se assentou, ele e a sua esposa nos contam, e ele está aqui assistindo, pode testemunhar isso aí agora, se eu estou mentindo, eu estou falando a verdade. O irmão José Antônio, ele falou que estava sentado, não me lembro, que acho que era escrevendo, não foi para bebendo água, a esposa dele foi trazer a janta dele, quando a esposa chegou na sala, ele estava acho que escrevendo com a mão, que ia iniciar um trabalho de fisioterapia, e segundo os médicos, ia durar pelo menos 6 meses. E quando ela chegou na sala, ele estava escrevendo normal, nem ele percebeu que foi curado. Ela olhou para ele espantado e olhou assim, e ele olhou assim, ué, tá me olhando com essa cara por quê? E ela falou, Zé, você está escrevendo. Quando ele olhou, não sei se foi água, se foi beber água ou escrever, quando ele olhou para a mão, ele começou ele mesmo ficou assustado, tamanho milagre que Jesus operou na vida dele, pela fé da igreja, irmãos. Louvado seja Deus. Mas vamos lá, lê o que está escrito em Marcos 16, verso de número 15. Jesus aqui é um Jesus ressurreto. Jesus não tem uma gota de sangue no seu corpo. Ele ressuscitou dos mortos no domingo e num espaço de 40 dias ele permaneceu vivo, sem uma gota de sangue no seu corpo, junto da igreja, discipulando e ensinando a igreja a respeito do reino de Deus. E esse Jesus vai liberar esta palavra para a igreja, não para os apóstolos lá. Esse negócio de uns eruditos aí, que ficam tentando explicar algumas coisas, não, é que quando eles querem ensinar algo, eles ensinam e acabou. Mas quando é contrário à fé dessas pessoas, eles falam assim, não, é porque essa palavra aqui, ela vem do grego, esse aqui é um radical grego que vem do papapá, não sei o que, do latim, papapá, e faz você não acreditar. Será que Jesus vai errar no falar? Se fosse só para eles, Jesus poderia falar o seguinte, ó, esses sinais seguirão só vocês. Jesus não ia deixar confusão na igreja, correto? Jesus falou assim, ó, aqui no versículo de número 15, ó, e disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a quem? A toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer será condenado. No 17 fala, e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, está aqui, ó, expulsarão demônios. Está escrito aqui. Irmãos, eu conheço pessoas, crentes, que diz que não existe demônio. Eu conheço pastor que diz que não existe demônio. Eu conheci um pastor que falou que não existe demônio, não. Aí eu falei, que isso? Mas se Jesus falou que existe demônio, como é que não existe demônio? Ele, não, porque Freud disse que o demônio cada um de nós somos um demônio. Eu quero saber quem é Freud, rapaz. Freud é um judeu ateu
que largou a mulher cheia de filho, e tem relatos aí que no final da sua carreira virou homossexual, viciado em charuto, viciado em cocaína, usava cocaína para tratar as pessoas. O Freud queria tratar lunático com cocaína. Aqui, é o poder de Deus que liberta o lunático. Eu vou trazer Freud para a igreja? Quem é Freud? Eu conheço, Freud eu não conheço não. Kardec também não. Buda também não. Maomé também não. Quem tu conhece? Eu conheço Jesus de Nazaré, aquele que anda sobre as águas, aquele que ressuscita o morto, aquele que batiza com o Espírito Santo, aquele que cura a enfermidade e aquele que salva o pecador e liberta ele com o poder do seu sangue vertido na cruz. Aleluia. Esse eu conheço. Por que eu conheço? Porque ele está vivo, ele habita em mim, eu sinto a presença dele aqui, querido, eu sei que ele está vivo e ele vai voltar para nos buscar e nós veremos com os olhos. Vamos lá, 17. E estes sinais seguirão a quem? Aos que creem. Em meu nome, e é no nome de Jesus, tá? É no nome dele, ó. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão o quê? Novas línguas. É só aquela igreja primitiva que fala em línguas? É claro que não, irmãos. Não é só aquela igreja, não. Tá aqui, é para quem crê. Quem crê, os que creem, falarão novas línguas. 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O pastor João Ribe Palharim dá um testemunho de que o avô dele era pastor, hein? E na época antiga o avô dele pregava muito evangelho. E tinha uma macumbeira na região que odiava ele. E a macumbeira um dia fingiu que estava querendo ajuda, pediu oração na casa dela e botou veneno no bolo do pastor, do avô dele. É o pastor Palharim que diz isso, tá? É verídico isso. E botou veneno no bolo, preparou um bolo para ele, e o pastor entrou lá, né, na casa da macumbeira, orou pela casa dela. Na hora de comer, ele falou: olha, eu tenho o hábito de dar graças a Deus, né? Deu graças a Deus, comer e foi embora. E ela pediu oração de novo, porque não fez efeito. Ela pensou até que botou uma dose pequena, aumentou a dose e fez. Naquela época, quase ninguém ia descobrir que foi veneno. Você coloca aí 70 anos atrás, 50 anos atrás, né? Ela aumentou a dose e nada. Sabe o que ela fez? Foi no culto. Chegou no culto lá chorando, no final do culto chamou ele lá atrás, pediu perdão e disse: eu quero esse Jesus. Pô, que bom, o que aconteceu? Não, olha, eu vou falar a verdade. Eu odiava o Senhor, eu não acreditava em Jesus. E eu tinha tanto ódio do Senhor que por 2 vezes eu coloquei veneno no seu bolo e o Senhor comeu o veneno e não morreu. Por quê? Porque comerão, querido, e nenhum dano vos. Está escrito aqui, ó. E imporão as mãos sobre quem? Sobre os enfermos. E a igreja erra muito. Eu já vi pastores orando assim: Pai, cura esse irmão no nome de Jesus. Não é assim. Não é. Parece loucura, né? Mas não é. Quando um pastor, um ministro de Cristo, um crente, não é só um pastor, mas um ministro de Cristo, porque isso aqui é direito de crente, não é de pastor. Pastor é um trabalho, o pastor Mauro ensinou. Pastor, apóstolo, profeta, evangelista, doutor, é um trabalho, é um ofício. Isso aqui é uma questão de fé, é uma manifestação daquele que crê, tá? A Bíblia manda você impor as mãos e curar ele no nome de Jesus. É você que cura no nome de Jesus. Deixa eu explicar isso. É Deus quem derrama o poder sobre nós. É Jesus que cura, é claro. Mas ele nos deu o poder de curar. Jesus olhou para... Pedro e João entrou em Atos 3 na Porta Formosa, no templo, e viu um paralítico ali. E o paralítico pediu uma moeda, uma esmola. E Jesus falou o que para ele? Olha, meu filho. Pedro falou o que para ele, melhor dizendo? Pedro e João falou assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que você tem para mim? Eu tenho Jesus. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha só.
Ele não disse, Jesus cura ele, vai curando, vai tocando, Jesus. Olha aí, vai levantando. Não foi assim, não. Ele olhou e falou assim, em nome de Jesus, levanta e anda. Autoridade, fé. Está dentro de nós essa unção, esse poder. É para quem crê. Pastor, mas eu estou na igreja. É para quem crê. Existem dois tipos de fé. A fé natural, que é para você crer, é para você iniciar a tua caminhada. Mas Paulo, lá nos dons espirituais, diz que existe o dom da fé. Meu irmão, o dom da fé já é outra coisa. O dom da fé já é tu olhar, meu irmão, o enfermo, e olhar assim e falar assim, poxa, eu vou botar a mão nesse homem aí, eu vou... Irmão, peguei um irmão, aquilo estava lá na clínica da família de Areia Branca, no pré-natal, maior barrigão. Eu vi uma senhora me bateu na minha shoulder assim, sou eu pastor, né? Eu falei, sou. Ela, pode ir na minha casa fazer uma oração? Posso, é que meu filho está muito mal. Entrei numa sala, encontrei um jovem de uns 30 anos, homossexual, com um vírus HIV, ele mora até perto da minha casa aqui. Ele não conseguia andar. Irmãos, a irmã dele, a cunhada dele, me perdoe, a mãe carregava ele pelos braços. As pernas dele, irmãos, só osso, pele e osso, um vale de ossos. Irmãos, eu fiz questão de botar ele no meu carro e levar em casa. Entrei na casa dele e falei assim, ó, posso fazer uma campanha de oração na sua casa? Fiz 7 dias de oração na casa dele. Era na semana do carnaval. O 3º dia de oração já era o sábado de carnaval. Eu cortava aquele cristiano com o presbítero Francisco, diaconisa Cássia, minha saudosa mãe, diácono Denilson. Eu passava dentro do carnaval com a Bíblia embaixo do braço, que ele morava no centro do cristiano. Irmãos, uma semana de oração. Pergunta o presbítero Francisco e os irmãos da igreja. Queridos, no primeiro dia, acabou o pigarro dele. No segundo dia não enxergava, voltou a enxergar e conseguia ler a Bíblia. Irmãos, em 6 dias, parece que Deus soprou na boca dele como se enche uma bola de aniversário. E Deus soprou e disse, haja carne, haja nervo, haja vida. E aquele homem ficou saudável, irmãos, para a glória de Deus. Fé, isso é fé. Se não acredita, nem vai. Nem vai. Nós precisamos despertar, levantar. E isso é para quem crê. Não é para mim. Deus olhou para mim e falou assim, gostei de você. Teu nariz é grande, acho você bonitão, vou te dar uma unção. Não! O que Deus deu para Pedro, deu para João, deu para os 12, deu para os 70, deu para os 500, ainda tem para você nessa noite, tem para você hoje, tem unção de Deus para você, querido. Se levante hoje e receba esta palavra. Para finalizar, no 19 diz, ora, o Senhor depois de lhe ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Escute uma coisa, os sinais confirmam a palavra, está escrito aqui. Por quê? Porque o Senhor estava com o povo, o Senhor estava cooperando. Por que nós não fazemos a obra? Por que diz que o Senhor cooperava com eles? O próprio Espírito de Cristo no meio de nós, operando a cura. De onde vem esses sinais, esse poder? Do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Então você hoje, que está aqui, assistindo essa live, escute, irmãos, busque o Espírito Santo. Busque os dons do Espírito Santo. Busque a plenitude do Espírito Santo. Busque os dons ministeriais. Busque, cresça, receba de Cristo. Não fique na margem, não. Saia da beira do caminho, porque Jesus tem algo especial para a sua vida. Amém, querido? Pastor, eu quero tudo isso. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, você precisa se tornar um filho de Deus. Tá bom, pastor, eu quero. O que eu preciso? Eu preciso entregar minha vida para Jesus. Eu preciso entregar a minha vida para Cristo, porque em João 1,12 diz, e todos aqueles quanto lhe receberam um direito de serem chamados filhos de Deus. É assim. Primeiro passo é entregar minha vida para Jesus. Está aqui, ó. Quem crer e for batizado será salvo. Segundo passo, ser discipulado, ser ensinado, passar pelas águas, porque quem crê se batiza. Quem não se batiza é porque não crê.
Esse negócio que não está pronto, não está preparado, isso é tudo história, ok? O batismo é para quem está arrependido, não é para quem está pronto. Quem está pronto não tem nem que se batizar. O batismo é para quem é pecador, arrependido. Depois do batismo, você vai congregar na igreja, você vai aprender a palavra, você vai aprender os ensinos, você vai passar a orar, você vai passar a ler, você vai passar a jejuar, criar novos hábitos. E o Espírito de Deus, ele vai fazer essa obra. Aí Deus vai derramar o dom dele sobre você. Cada um tem um dom, né? Mas a Bíblia diz que nós devemos procurar os dons. Paulo diz, buscais com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho muito mais excelente. Então, se hoje você quer entregar a sua vida para Jesus, faça isso agora. Não seja um crente morno, não seja um crente maionese. Não, irmãos. Seja um crente cheio do poder de Deus. Seja um crente cheio do poder do Espírito Santo. Seja um crente, irmãos, que resplandeça a glória de Deus na tua vida. Então, se você quer entregar sua vida para Jesus agora, faça isso agora. Eu vou orar pela sua vida. Vou orar por você. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, desviado e queira hoje retornar, voltar para a presença de Deus, neste momento, querido, neste momento, volte para o Senhor. Se coloque de joelho, sinalize no Facebook que nós iremos orar pela sua vida. Pastor, eu estou fraco na fé, já não oro mais, já há muito tempo que eu não jejuo, que eu não leio. Todos nós passamos por isso, eu também passo. Mas eu identifico isso e luto contra isso. E hoje você pode pedir a Jesus que renove você, que renove suas forças, que te ajude na tua pouca fé, que te ajude na tua falta de disciplina, de compromisso, para que Ele te dê condições, te capacite, para que você seja um crente fortalecido, renovado, ungido, revestido com as armaduras de Deus, com a espada do Espírito Santo na mão, pronto para a batalha e pronto para a luta. Porque enquanto Jesus não voltar, somos nós que vamos preconizar a graça de Deus. Somos nós que vamos manifestar o poder de Deus. Então, você que quer entregar a sua vida para Cristo, ou você que queira retornar para os caminhos do Senhor neste momento, se coloque de joelho, aí onde você está, que eu quero orar pela sua vida. Pai, é no nome de Cristo Jesus que eu intercedo, que eu oro por esse filho, por essa filha de Abraão, Senhor, que neste momento, Pai, está quebrantada, contrita diante do Senhor, porque ouviu a Tua palavra poderosa, Pai, e eu sei que é o Teu Espírito que neste momento atua no coração de cada um. Meu Pai, não deixe o diabo enganar ninguém. Se há alguém agora neste momento enfrentando uma luta para tomar essa decisão, que o Senhor toque agora, faça arder seu coração, para que ela sinta e saiba que é o Senhor no coração dela. Porque a Tua palavra diz que quando nós ouvirmos a Tua voz, não podemos endurecer o nosso coração. Então, Senhor, confirma isso no coração dos Teus filhos. Faça, Pai, o que Te apraz. Perdoa seus pecados, purifica ela pelo sangue de Cristo. Santifica elas, Pai, pela fé no Senhor. Salva essas vidas, porque Tu és o Salvador. Escreva o nome delas no livro da vida, porque o Senhor falou para eles, não vos alegreis, porque os demônios vos obedecem, porque milagres acontecem no meio de vocês. Mas sintam a alegria de saber que o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Porque nada adianta, Pai, se eu for abençoado nessa terra, em algumas áreas, ter poder sobre demônios e não ter o meu nome escrito no livro da vida, Pai. Então, Senhor, que o Senhor abençoe essas pessoas com a maior bênção, com o presente da salvação, com a graça que nós não merecemos, mas o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Assim oro por esta vida e abençoe ela no nome de Jesus. E que todos digam amém. Amém, irmãos? Amém. Meus amados irmãos, nós vamos encerrar por aqui. Quem tem pedido de oração, faça. Eu quero pedir oração. Oração pela igreja, oração pelo ministério, para que a gente retorne para os nossos cultos cheio da graça de Deus, para que você seja alimentado pelo poder de Deus, para que você seja abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aguardamos você domingo às 19 horas na comunidade cristã Luz da Aurora, usando máscara, usando álcool em gel, já tem bicas, já tem pias na entrada da igreja. A igreja está preparada para receber você com a sua família. Os bancos serão separados por família. Então se esforce para ir. Se nós podemos entrar num supermercado, eu penso assim,
Se eu posso entrar num supermercado para fazer compra, que eu preciso, por que eu não posso ir à igreja? Para cultuar ao meu Deus, porque eu preciso muito mais de Deus do que comprar arroz e feijão. Eu penso assim. Você está indo para a casa do Senhor, ok? Então, irmãos, não desperdice essa oportunidade não. Ah, pastor, mas eu sou de idade. Quem é de idade, a gente entende, fica em casa. Ok? Mas quem não é, vem, até porque a maioria dos nossos familiares sai. Então, você avalie você, eu não posso te forçar nada, mas pare para pensar, porque você precisa de Cristo. Tem muitas pessoas com problemas psicológicos, psicossomáticos, sofrendo por não estar na presença, por não estar sendo assistido, sendo trabalhado. Quinta-feira eu vou passar a nova programação da igreja. Toda segunda-feira agora nós vamos separar só para visitar lares, para cuidar de pessoas que estão angustiadas. Existem pessoas que já eram angustiadas, ansiosas, com problemas. A pandemia só agravou a situação de pessoas. Nem todos têm a mesma estrutura, irmãos. Existem níveis de fé, então nós precisamos. Paulo diz que nós devemos suportar a fraqueza dos fracos e não criticá-los. Então, os ministros da igreja farão, irmãos, um trabalho conjunto para... Eu vou até ver se eu consigo trazer pastor Mauro para cá na outra semana, para ele ajudar nessas visitas, porque nós precisamos cuidar dessas pessoas, ok? Assim nós vamos encerrar e fica o convite para você. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Fique com Deus. Boa noite.